Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal do YouTube. A gente vai falar sobre como começar a vida de freelancer. Se você caiu aqui de paraquedas, não sabe quem sou eu sou a Denise, eu sou fundadora da Freela School. E para você que não sabe o que é a Freela School, é uma escola de freelancers aberta e gratuita. Antes existia um curso, mas eu decidi matar o curso para começar a abrir os conteúdos de graça para todas as pessoas que quiserem acessar esse conteúdo. Então, se você está aqui, você vai ver um conteúdo que foi desenvolvido a partir de um curso, mas eu comecei a abrir e fazer lives. Esse vídeo não está sendo uma live, porque ontem eu fiz essa live e por algum motivo não gravou, porque foi o primeiro vídeo que eu fiz, foi a primeira live que eu fiz, não ficou gravada, não consegui fazer também a transmissão pelo YouTube. Então, gente, vamos aprendendo juntos, não é mesmo? Então vamos para a vinheta e a gente segue depois. Então a primeira coisa que você tem que ter na cabeça quando você for começar a ser freelancer é mais uma forma de pensamento, um mindset, que é você tem que saber que você está começando e não necessariamente você vai ter o mesmo desempenho, o mesmo faturamento, os mesmos clientes que uma pessoa que já está fazendo isso há muito tempo. Então tem muita gente que vem me perguntar sobre a minha experiência. Eu já estou fazendo isso, eu já sou freela há 4 anos, quase 5. Então, não tem como comparar se você está começando agora com a minha experiência ou de outras pessoas que já fazem isso há um tempo. Então, a primeira dica é: seja humilde, mas tenha ambição. Ou seja, ser humilde é saber o seu lugar, saber que você está começando, que você vai enfrentar dificuldades, que no começo você não vai ter uma clientela tão grande, que você não vai conseguir cobrar tanto, mas ao mesmo tempo não dá para ficar acomodado achando que nunca vai ser o suficiente, nunca vai ser incrível, você nunca vai chegar, você nunca vai ser aquela pessoa. Então, ter ambição é acreditar no seu potencial e fazer com que isso seja um motivador para você crescer, continuar crescendo e se inspirar em pessoas que estão à frente de você. Então, falando da minha experiência, eu sempre fui uma pessoa que trabalhou com muita gente incrível, eu sempre tive essa sorte, esse privilégio. E eu olhava para essas pessoas e eu pensava: quero ser incrível que nem eles, quero ser muito boa que nem eles. Então, eu sabia que eu estava começando, que eu era muito iniciante, que eu tinha talento e eu conseguiria chegar lá algum dia. Hoje eu olho e eu acho que eu consegui desenvolver muitas coisas a partir dessa inspiração e dessa motivação. Então, é meio um equilíbrio entre você saber o seu lugar, ter humildade e aceitar que você está no início de uma carreira, de um novo estilo de vida e que você vai ter um trabalho até conseguir chegar até onde as pessoas já estão. Então, esse equilíbrio entre saber o seu lugar, ser humilde e ter ambição é muito importante para você conseguir evoluir de uma forma que traga benefícios a longo prazo. A segunda dica que eu vou dar é não necessariamente, tá? Voltando um pouco, tudo que eu falo aqui não necessariamente são regras, não necessariamente você precisa fazer tudo que eu vou falar, só assim você vai conseguir ser muito bem sucedido, porque são coisas que nem sempre na nossa vida a gente tem a oportunidade de fazer tudo isso. Às vezes você foi obrigado pela vida, aconteceu pandemia, veio tudo isso, e você foi obrigado a se tornar freela de um dia para o outro, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo, e você não vai conseguir passar por todos esses itens. Então, o segundo item é também algo que talvez você não tenha oportunidade de fazer, mas, né, se a gente for falar de um cenário ideal, eu diria que antes de você se tornar freela, para você ter empregos fixos antes. Eu conheço gente que saiu da faculdade e já virou freela e deu tudo certo, conseguiu se virar e tudo mais, mas não é ideal. Porque você vai sair da faculdade, que é um lugar que o mercado não te conhece, e você vai pro lugar do freela, que é um lugar onde as pessoas ainda não te conhecem. Então, para as pessoas te conhecerem, é muito importante você fazer trabalhos fixos em empresas por um tempo, porque isso vai começar a desenvolver o seu networking, que é a sua rede de pessoas. Quanto mais lugares você trabalhar, mais pessoas você vai conhecer, logo maior a sua chance de ter clientes lá na frente, porque quanto mais pessoas você conhece, mais as pessoas sabem quem é você, o que você faz, os seus talentos, os seus gostos, e isso aumenta a sua rede de indicação. E o boca a boca sempre é a melhor forma de conseguir clientes. Então, se você teve essa oportunidade, ótimo. Se você não teve, isso é algo que vai ser um pouco mais difícil, mas não é impossível de ser bem-sucedido como freela sem ter passado por esse passo. Então, falando um pouco de mim, eu vou sempre dar alguns exemplos mais pessoais para ter algum, né, ficar um pouco mais pessoal e ter alguma tangibilização real da nossa vida prática, mas eu sei que o meu exemplo não necessariamente reflete a sua realidade e de muita gente, mas eu acho que é inspirador de alguma forma para trazer algum tipo de insight.
Eu sempre trabalhei em lugares muito legais, com muitas pessoas legais. E isso, gente, foi para mim o mais importante quando eu comecei a virar freela, quando eu me tornei freela em 2016 e eu comecei a trabalhar em 2009. Então eu tive 7 anos de emprego fixos, passando por muitos lugares legais. E essas pessoas que conheci no meio do caminho, elas foram os meus primeiros clientes, ou foram as pessoas que me trouxeram os primeiros clientes, porque elas sabiam quem eu era, elas sabiam o que eu fazia, os meus talentos. E sempre foram pessoas muito empreendedoras. Então, isso tinha também uma conexão para ter amigos que precisavam dos meus serviços como designer. Então, se você teve trabalhos fixos, lembra dessa rede na hora que a gente for falar mais para frente sobre prospecção, sobre como conseguir clientes. A terceira dica tem um pouco a ver, mas também é algo um pouco mais difícil, caso você não tenha tido essa oportunidade, caso você não tenha essa oportunidade, que é quando você fizer a sua transição de freela, de contratado para freela, o ideal, se você tiver essa oportunidade, é começar com trabalhos alocados. O que são trabalhos alocados? É quando você vai para o cliente e fica dentro do escritório dele. Em vez de você ficar na sua casa, isolado, no seu home office, você vai até o cliente, senta na mesa dele, do lado das pessoas que trabalham naquela empresa, e você tá ali o dia inteiro. Por que isso é interessante? Porque você já vai estar freela, você já vai estar fazendo um trabalho por projeto, mas você vai continuar em contato com as pessoas. Então você vai ainda estar num ambiente onde as pessoas vão estar consumindo a sua energia, a sua inspiração, enfim, os seus valores. E isso é uma forma muito mais próxima de te conhecer e de lembrar de você. As pessoas que trabalham com você, sentadas do seu lado, vão lembrar muito mais do que se você estivesse só trocando e-mail, só trocando mensagem de WhatsApp. Então, essa é uma forma de você começar sendo freela, né? Já ter a sua liberdade, a sua autonomia, mas ainda ter um pezinho ali no trabalho fixo, no trabalho de emprego mesmo. Mas essa questão de trabalho alocado, né, que a gente, dependendo de quanto tempo ele dura, a gente chama de freela fixo, que é quando o contratante te contrata por um tempo, e isso pode ser um pouco prejudicial se for por muito tempo, porque aí você está, teoricamente, num regime CLT sem os benefícios do CLT. Então tenha muito cuidado com isso, tem certeza assim de quanto tempo você vai ficar, sem ficar aquele, a gente vai prorrogando, talvez você seja contratado, porque isso é uma cilada, Bino. Porque se você ficar muito tempo, você tem que ser contratado, seja PJ ou seja CLT com a carteira assinada. Se os caras não querem te contratar, eles estão te explorando, então tem que ficar muito atento a isso, porque se você está lá fazendo um trabalho como se fosse um contratado e não está recebendo os benefícios de VR, VT, sei lá, hora extra, 13º e férias, isso é uma exploração. Então, fique muito atento. Isso é importante no começo, mas é importante você também ter a consciência de que trabalho alocado tem que ter esse cálculo de benefícios proporcionais, caso você for ficar muito tempo, muito mais tempo do que só um projeto. A quarta dica... Deixa eu tomar uma água aqui. A quarta dica, por sinal, eu vou dar 8 dicas, tá, gente? Não falei isso no começo, mas eu vou dar 4. Estou na quarta, eu vou dar 8 dicas. Quarta dica é mostre a sua veia empreendedora. O que quer dizer ser empreendedor? Assim, resumindo muito, empreendedor é uma pessoa que consegue olhar um problema e ver uma solução. É uma pessoa que consegue ver algo que está errado e ver uma oportunidade naquilo. Eu consigo fazer alguma coisa com isso. Eu consigo ajudar as pessoas, eu consigo ganhar dinheiro, eu consigo transformar a sociedade, eu consigo, sei lá, fazer algum tipo de movimento e não ficar só reclamando sobre aquele problema. Tem as pessoas que olham um problema e falam, que saco, isso aqui tá errado, isso aqui não tá bom, que vida injusta, isso não deveria ser assim. E tem as pessoas que olham e falam, isso aqui tá errado, arregaça as mangas e vai fazer alguma coisa. Essa pessoa é empreendedora. Se você é uma pessoa assim, ótimo, isso é uma ótima qualidade. E para quem é freelancer, isso é muito importante, porque freela é um micro empreendedor. É uma pessoa que tem uma pegada muito de resolver as coisas e fazer tudo sozinho. Freela, na verdade, é como se fosse uma pequena empresa de uma pessoa só. Basicamente, você faz tudo de uma ponta a outra. Então, um empreendedor é uma pessoa que consegue ver essa oportunidade e resolver os problemas da sociedade ou de uma comunidade. Se você tem isso, você é muito, muito valioso dentro do mercado de trabalho, dentro de qualquer oportunidade profissional, isso vai ser muito bom. Então imagina que eu sou designer, eu crio marcas, crio sites, enfim. Aí tem
Um cliente, ele está procurando um designer para criar uma identidade visual para a empresa dele. E aí tem 5 pessoas, que são 5 designers, mais ou menos no mesmo nível que eu. E aí tem a Denise, que ela sempre teve 1 milhão de iniciativas empreendedoras, sempre fez muita coisa, sempre mostrou a iniciativa dela. E essa pessoa vai olhar para mim de uma forma diferente, porque eu vou me destacar de alguma forma. Eu não fico parada ali só no desenho, no detalhismo da técnica do design. Eu tenho uma outra forma de me expressar e de mostrar as coisas que eu acredito e de mostrar os meus valores. Então, isso é uma forma de se destacar dentro da concorrência e faz com que você seja muito mais valioso, porque o empreendedor também tem essa coisa mais a forma como você encara as coisas e pensa. Então, na hora que eu for resolver algum tipo de problema do cliente, eu com certeza vou ter uma sacada muito mais empreendedora e já pensando no modelo de negócio dele, porque eu tenho uma empresa, eu tenho empreendimentos, então eu consigo entender do ponto de vista de um empreendedor, de uma pessoa que tem uma empresa, de pessoas que têm problemas para resolver, qual que é a melhor solução para aquele problema. Então, quando você é um empreendedor, também tem essa agregada de valor, sei lá como fala, que você acaba se tornando uma pessoa muito mais valiosa na hora de resolver um problema. E isso não é assim, quando a gente fala, ser empreendedor parece muito que você vai abrir uma startup e fazer um pitch no Shark Tank. Não é isso, gente. Empreendedor vai muito além de abrir empresas e ganhar dinheiro com isso. Se você tem um trabalho na faculdade, que seja uma iniciativa social, isso é uma iniciativa empreendedora. Se você está num emprego e quer, sei lá, tem algum problema estrutural, físico do prédio que você trabalha, e aí você vai lá e toma uma atitude para a galera se unir e fazer aquilo resolver, você é um empreendedor. Então, quanto mais você mostrar essa sua veia, se você tiver ela, mostra, porque isso é muito importante. Se você não tiver, começa a tentar reparar nisso. Se você tem ou não, se você precisa desenvolver ou se você precisa começar a estimular para que isso aconteça, porque isso é muito importante e a nossa sociedade valoriza muito. A quinta dica é algo que é importante no começo, principalmente no começo, quando você ainda não tem muitos clientes, quando você ainda não tem um portfólio muito incrível, não tem aquela coisa, porque a gente sabe que para conseguir cliente, a gente tem que ter trabalhos no nosso portfólio para as pessoas verem que a gente é muito bom. Mas se você não tem trabalhos, o que você faz? Uma dica é começar fazendo o que eu chamo de trabalhos vitrine, que são aqueles trabalhos que vão ficar à mostra para o mundo ver, todo mundo vai achar incrível e todo mundo vai querer te contratar. Mas esse tipo de trabalho não aparece todos os dias, não é algo tão fácil de acontecer. Então, caso apareça algum trabalho de alguma empresa grande, alguma proposta muito legal, algum trabalho que você sabe que vai ter um resultado físico, visual, sei lá, do trabalho que você faz, muito legal, e isso vai te trazer muita visibilidade, você pode aceitar uma condição de pagamento mais baixa. Mas você tem que ter consciência de que é algo provisório, que é algo que não é uma regra. Você não pode sair aceitando ganhar R$ 50, R$ 100 para fazer um trabalho imenso todas as vezes. Tem que ser uma exceção à regra. Então, se você tiver consciência que isso é uma oportunidade que vai te trazer muita visibilidade e que aquilo é algo pontual, você pode sim aceitar esse tipo de trabalho. Então, ontem, quando eu fiz a live, teve a Gabi, ela fez um comentário falando que no começo da carreira como freela, ela aceitou um trabalho por R$ 600 e esse trabalho é o que todo mundo fala bem, todo mundo gosta, todo mundo elogia e até hoje é o trabalho que mais traz clientes para ela. Então esse é um exemplo muito bom de um trabalho que você faz no começo, ganha pouco, mas continua reverberando por muito tempo e essa reverberação acaba valendo muito a pena em relação ao faturamento que você teve no começo. Então, é um equilíbrio que você tem que fazer entre trabalhos que pagam muito bem e não são tão legais e trabalhos que pagam menos e vão te trazer mais visibilidade. Mas exatamente essa consciência que você tem que ter de que você não pode se vender barato o tempo inteiro, porque você também tem que se valorizar. E a gente sabe que se você não valorizar o que você faz, se você não cobrar mais, não cobrar o que você acha que você tem que ganhar, você nunca vai ganhar o que você tem que ganhar. Então, não fique cobrando pouco, aceitando pagamentos baixos o tempo inteiro, porque senão você nunca vai ganhar o que você merece. A sexta, me perdi já, essa foi a quinta, na verdade, essa foi a quinta dica. A sexta dica tem um pouco a ver com isso, que é ter projetos pessoais.
E qual que é a diferença de um projeto de vitrine para um projeto pessoal? Um projeto pessoal é aquele que você faz porque você gosta muito, porque você acredita muito naquilo. Então, por exemplo, a Freela School começou no meio de 2019, eu criei um Instagram que chamava Freela Feelings. E isso foi um projeto pessoal, porque isso nasceu de uma experiência própria em que, quando eu virei freela, não existia informação. Eu demorei muito para conseguir, enfim, aprender muita coisa na prática, porque eu nunca tive gente para me ensinar, nunca tive gente para conversar sobre isso. E eu sempre tive essa dor de não existe informação sobre isso e não existe isso em lugar nenhum. Então, o empreendimento, isso, né, de projeto pessoal tem muito a ver com empreendimento. Normalmente ele nasce de uma dor, de uma necessidade que as pessoas têm e normalmente uma necessidade que você tem e outras muitas pessoas também têm. Então, no meu caso, o Freela Feelings nasceu da minha necessidade e de muitas outras pessoas de terem acesso a conteúdos que a gente não aprende no trabalho, que a gente não aprende na faculdade, não aprende num livro, que são coisas que a gente aprende na prática, tomando muito e na vida. Então, eu criei esse projeto para ajudar as pessoas a não terem tanto perrengue quanto eu tive e ter acesso a informações mais fácil e conseguir conversar com pessoas sobre isso. Então, foi isso, assim, nasceu de uma necessidade minha que outras pessoas também tinham. E esse tipo de trabalho, que é o projeto pessoal, ele também mostra muito sobre você, quem é você fora do trabalho. Quais são os seus valores, o que você acredita, qual é o seu propósito, como que você navega no mundo. Então, o Freela Feelings, quando ele nasceu, ele tinha esse propósito de ajudar as pessoas, levar conhecimento e compartilhar com muita transparência a vida real de um freelancer, que são os meus valores, que são compartilhar conhecimento, que são transparência e ajudar os outros. São 3 valores meus de pessoa física que estão intrínsecos em tudo que eu faço na minha vida. Então, quem vê o meu projeto pessoal e entende o que eu faço, vai entender muito mais da minha visão de mundo. E isso é muito importante na hora que alguém vai te contratar, porque quando alguém te contrata, ela não quer contratar só a pessoa na frente do computador, dentro de uma caixinha. Ela quer contratar você holisticamente, ela quer contratar você pessoa profissional, pessoa física, pessoa espírito, mente, tudo. Porque você é esse conjunto de elementos, de referências. E quanto mais essa pessoa tiver noção de quem é você fora da caixinha de trabalho, melhor. Porque aí ela vai entender quais são as suas qualidades que podem agregar de outras formas no trabalho que ela está oferecendo. Então, eu sempre tive muitos trabalhos, projetos pessoais. Eu acho que o primeiro que eu tive, assim, maior foi um blog de saladas que eu criei, que eram 100 receitas de saladas sem alface. Então, era 100 saladas sem alface, que fez um mega sucesso. Até hoje as pessoas falam sobre isso. Depois eu tive um outro blog de receitas, que eu sou vegana. Eu fiz o Vegan Made, que era receitas veganas sem glúten, que eu fui intolerante a glúten por 7 anos. Depois eu fiz o No Conosco, que era um projeto de autoconhecimento, que era um blog e também teve um livro que eu fiz, um fanzine. Depois eu tive o Asmana, que foi um marketplace de mulheres empreendedoras, onde a gente revendia os produtos delas, fazia a curadoria das mulheres e vendia os produtos delas. E depois eu fundei a Freela Feelings, que depois veio a ser a Freela School. Então, um projeto pessoal pode ser algo que você faz só por gosto mesmo, tipo assim, antes do Freela Feelings, eu não ganhei um centavo, nada. Mas eu fazia porque eu gostava, porque era algo que eu acreditava. Tipo assim, sem salada sem alface, gente. O que isso vai trazer para o mundo? Ah, as pessoas vão ver que dá para fazer salada sem alface, tipo. Mas a pegada, a grande pegada é que todo mundo fala sobre esse projeto até hoje. Eu sou conhecida até hoje por causa das saladas sem alface. E isso fala muito sobre mim. Enfim, e isso é muito importante para construir a sua imagem como pessoa no mercado. E aí, falando um pouco sobre a Freela School, que na verdade nasceu como Freela Feelings, não tinha um objetivo de ganhar dinheiro com isso, foi só porque eu tinha muito uma vontade mesmo de fazer alguma coisa e ajudar as pessoas. Só que depois de um ano, eu sempre tive essa vontade de criar uma escola, e eu comecei a pensar o que eu podia fazer, e aí eu criei esse curso, que foi a Freela School, que foi quando teve a mudança de nome. E aí foi quando ele passou de um projeto pessoal para um negócio, que foi quando eu comecei a ganhar dinheiro com isso. Mas não necessariamente seu projeto pessoal precisa trazer dinheiro. Ele pode, em algum momento, se transformar em um business, em uma empresa e te trazer um faturamento ou não. Isso pode ser simplesmente uma coisa que você continua fazendo. Pode ser uma conta no Instagram onde você publica
um trabalho por dia, uma ilustração por dia, algo do tipo que seja só para você mostrar suas habilidades. E isso sempre é muito importante na hora que o cliente vai olhar quem é você, porque ele sempre vai olhar seu Instagram, ele sempre vai olhar o seu Facebook, sempre vai tentar entender quem é você fora dessa bolha do trabalho. E os projetos pessoais contam mais de você do que você imagina. Então, todas as pessoas que consumiram os meus projetos pessoais ao longo do tempo, elas foram entendendo cada vez mais e cada vez mais quais eram as minhas referências. E essa também é uma dica muito boa para quem quer trabalhar com coisas que tenham a ver com você. Eu sou vegana, faço um monte de trabalho para empresas que têm bem-estar envolvido ou então que têm impacto positivo. Sou super ligada em autoconhecimento e espiritualidade. Também tem muito astrólogo que vem falar comigo, gente misticona que quer fazer alguma coisa ligada a jornadas de autoconhecimento. Então, tudo isso mostra muito dos meus gostos e eu acabo fazendo trabalhos que têm mais a ver comigo. E tem coisa melhor do que trabalhar com o que você gosta? Não, né, gente? A gente nasceu para isso, para ser feliz, pagar boleto fazendo coisa que a gente gosta. A sétima dica, eu acho que é a mais importante de todas, que é a organização financeira. Qualquer pessoa que vive no capitalismo, que tem que pagar boletos, que tem que lidar com a vida financeira, precisa se organizar, porque não tem como você ter uma vida saudável sem se organizar financeiramente. E quem é freela, principalmente, porque você não tem um chefe para fazer isso para você, você não tem o financeiro para lidar com o seu salário, você é a pessoa que faz tudo. Então, no caso, chegou a hora de você enfrentar esse medo de lidar com os números. E eu te digo que pode ser difícil no começo, mas é algo muito libertador, porque você vai ter muito mais controle e muito mais autonomia sobre você mesmo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você se torna freela é entender que você é uma empresa e um funcionário ao mesmo tempo. Ou seja, uma empresa é o que eu chamo de pessoa jurídica e você, funcionário, é o que eu chamo de pessoa física. Então, é PF e PJ, PJ e PF. Então, você entendendo que você é os dois, você começa a entender que você, como chefe, tem que pagar o seu salário para sua pessoa física, porque é isso que aconteceria num mundo, se você, num mundo, né, ideal, se você não fosse freelancer. Então, quando você entende que você é uma empresa e um funcionário ao mesmo tempo, que você tem que começar a separar as contas e que você tem que se pagar um salário, a sua mente explode e você muda completamente a sua relação com o dinheiro e com as finanças. Eu acho que para mim um dos grandes marcos foi quando eu comecei a me pagar um salário e isso realmente trouxe muita estabilidade para minha vida financeira. Então, para começar, o ideal é que você faça a separação dos seus gastos, entender quanto que você gasta na vida pessoal e quanto que você gasta na sua empresa. Então, na sua vida pessoal vai ser o seu aluguel, a sua conta de luz, de água, faxina, lazer, transporte, alimentação, tudo isso vai para sua conta de pessoa física. O que vai para a empresa é impostos, softwares que você paga, fornecedores, se você tiver algum tipo de fornecedor, qualquer tipo de imposto, essas coisas, gente, que todo mundo tem que pagar, contador, isso vai entrar nas contas da sua empresa. E aí você vai separar e você vai ver quanto que você precisa para viver como pessoa física e quanto que a sua empresa gasta por mês. E você vai fazer isso todos os meses, idealmente fazer esse rastreamento a longo prazo, no mínimo 3 meses para você conseguir tirar uma média e conseguir entender qual que é, geralmente, numa mediana, quanto que você gasta por mês. Depois que você fez esse cálculo, você vai entender qual seria, idealmente, o seu salário, quanto que você precisa receber como pessoa física para pagar todas as suas despesas. Então, digamos que você fez todas essas contas, calculou tudo que você gasta por mês, separou por categorias, que também é interessante separar por habitação, alimentação, transporte, lazer, etc. E comparar essas categorias mês a mês para saber quanto que elas flutuam ou não. E aí, depois que você soma tudo isso, você vai ter um valor que vai ser o seu salário. Então, digamos que você chegou à conclusão de que você gasta 5 mil reais por mês e que seu salário deveria ser 5 mil reais por mês. E você viu que a sua empresa gasta 1.000 reais por mês com impostos, taxas e coisas de banco, etc. Então, se você pegar 1.000 reais que a sua empresa gasta todos os meses, mais os 5 mil que você precisa ganhar como salário, a sua empresa precisa faturar 1.000 mais 5 mil, que seriam 6 mil reais por mês.
esse é o seu faturamento mínimo para você conseguir pagar todas as suas contas. E esse é mínimo porque você não vai ter um lucro. Mas você já sabe que se você faturar menos que 6 mil reais por mês, você vai sair no prejuízo. Então você já começa a ter uma noção de quanto você precisa cobrar. Mas sobre cobrar a gente vai falar mais outro dia. E aí depois que você começa a separar as suas contas PFPJ, você entende quanto que seria seu salário, você já está muito avançado, muito assim, muito para frente de muita gente, porque nem isso as pessoas conseguem ter noção de fazer, entender essa separação PFPJ. E o segundo passo é outra explosão mental, que é a reserva de emergência, que na verdade muita gente não tem reserva de emergência. Eu tenho uma pesquisa de transparência salarial em que eu pergunto para as pessoas se elas têm reserva de emergência e 90% dos freelas não tem, o que é meio alarmante, porque a reserva de emergência, gente, é o nosso melhor amigo, a nossa melhor amiga. É assim, aquele abracinho que você precisa para dormir tranquilo à noite, sem se preocupar com o dia seguinte. Se você não tem uma reserva de emergência, provavelmente você dorme todos os dias com muito medo do dia seguinte, sem saber se você vai conseguir pagar os boletos ou não. E isso é, sim, horrível. Eu não recomendo, porque eu já estive nesse lugar. Então, se você conseguir começar fazendo uma reserva de emergência, isso vai ser muito importante para te trazer tranquilidade e mais estabilidade financeira. E como faz? Quem que é reserva de emergência? Como calcula? Como começa? Geralmente, a gente fala que o ideal é você ter uma reserva de, no mínimo, 3 meses do seu custo de vida. Então, a gente pega esse exemplo. Seu custo de vida é 5 mil reais. Multiplica por 3, vai dar 15 mil. Esse é o seu mínimo. É o mínimo que você tem que ter na sua reserva. E a reserva você usa para emergências. Então, quando vier uma pandemia e você não tiver nenhum cliente naquele mês, aí você pega um pouquinho dessa reserva e coloca na sua conta. E quando você precisar usar, dá uma dorzinha, porque você tá usando aquele negócio que você juntou com tanto esmero, mas ao mesmo tempo dá um prazer de você saber que você do passado cuidou de você do presente. Então é aquela coisa de pensar um pouco mais a longo prazo. A gente tem que começar a se acostumar com esse negócio de investimentos, que a reserva de emergência é um tipo de investimento, mas um tipo de investimento um pouco mais simples, menos complicado. E se você começar com a reserva, fazer um tipo de investimento simples, vai ficar muito mais fácil de você começar a investir lá na frente em outras formas um pouco mais profundas e complexas. Então, a reserva tem no mínimo 3 meses, idealmente 6 meses. Então, 5 vezes 6, 30. 30 mil é o seu objetivo. E aí a gente coloca esse número na nossa cabeça e a gente pensa, meu Deus, 30 mil reais, eu nunca vou conseguir juntar 30 mil reais. E é claro que você vai demorar um tempo para conseguir juntar isso. E quanto que você vai juntar por mês, isso vai depender da sua capacidade de se pagar esse valor todos os meses. Então, por exemplo, seu salário é de 5 mil reais. E aí você pensou, eu acho que 1.000 reais por mês é um valor que dá para eu pagar, a minha empresa pagar a mais do meu salário, porque isso tem que ser a mais do seu salário, do seu custo de vida. E eu acho que a minha empresa consegue me pagar um salário de 6 mil reais todos os meses para conseguir reservar 1.000 reais por mês na minha reserva. E aí você vai testando, gente. Não tem muito como outra forma. Você coloca esse valor e aí você vai testando se a sua empresa realmente consegue pagar esse salário de 6 mil. E aí se você vê que dá, que consegue, sua empresa consegue faturar esse valor por mês, então você vai começar a juntar 1.000 reais por mês. E se você juntar 1.000 reais por mês, vai demorar 30 meses para você juntar a sua reserva inteira. Então são 2 anos e meio. É bastante tempo. Quando você vê que vai demorar tanto tempo, você fala, não vou fazer isso aí porque vai demorar muito, sabe? Mas você tem que começar aos poucos. Porque se você nunca começar, você nunca vai ter uma reserva, você nunca vai ter um investimento, você nunca vai ter algo a longo prazo. E tá tudo bem você começar aos poucos. Talvez você comece com 1.000 reais agora, daqui a um ano você consegue aumentar mais um pouquinho, e no outro você consegue aumentar mais um pouquinho, e você vai chegar lá mais rápido do que você imaginava. E o prazer de ver a sua reserva de emergência crescendo é inexplicável. E o prazer de ter esse dinheiro sabendo que ele vai estar ali para te ajudar em algum momento de desespero é maior ainda. Então, eu juro que vale muito a pena. Se você tiver a oportunidade de fazer, faça, porque as duas coisas que vão te trazer mais tranquilidade na sua vida de freela vão ser o salário fixo e a reserva de emergência. São a dupla dinâmica de tranquilidade para a sua vida e para o seu bem-estar e a sua saúde mental. Nesse momento, as pessoas estariam mandando vários emojizinhos com coraçõezinhos nos olhos, tipo, quero isso pra minha vida, porque é isso, gente. Eu não fiz a reserva antes de começar, eu comecei de um dia pro outro. Eu acho que normalmente as pessoas começam assim,
são pegas de surpresas, não tem tempo de se planejar, não conseguem né, fazer uma reserva de grana antes, e a gente acaba sendo mais prejudicado porque tem que fazer as coisas com o andar da carruagem. Mas, tendo em mente que isso é muito importante, seja uma prioridade, coloque isso como uma prioridade. Eu não fiz porque eu nem sabia que isso existia. Agora que você sabe, não tem como negar a importância disso. Então, faça. E a última dica, que na verdade é mais assim, um lembrete, porque é um pouco óbvio. A 8ª dica é: declare independência e conte para o mundo. Porque não adianta nada você virar freela e não contar para ninguém. Porque se você não conta para ninguém, não está acontecendo. Se alguma coisa acontece e ela é segredo, segredo não existe para ninguém. Então, você tem que contar para as pessoas que você virou freela. E como você começa? Eu aconselho você fazer uma lista das pessoas-chave da sua vida. Quem são as pessoas que trazem muito, assim, que você olha para aquela pessoa e fala: nossa, aquela pessoa é super legal, super inspiradora, ela me ajudou muito, ela sempre tem coisas legais para dizer. Pessoas que têm um networking interessante, conhecem muita gente, são pessoas influentes. Faz uma lista dessas pessoas primeiro, que são as pessoas-chave, que você vai falar primeiro, para que elas saibam e comecem a expandir a sua rede. Depois você vai para a lista de pessoas em geral, sua família, seus amigos de infância, grupos diversos, de referências diversas. Qualquer pessoa pode ser um potencial cliente, qualquer pessoa pode ser uma indicação de um potencial cliente. Então, quanto mais gente souber que você está fazendo isso, que você virou freelancer, que você está na pista, mais importante, mais alcance você vai ter. E não tenha medo de mostrar para os outros, de falar para os outros. Porque dá um pouco de ansiedade de ter que se abrir, de, né, ser vulnerável e tipo, ai, parece que eu tô implorando por trabalho. Cara, todo mundo quer dinheiro, todo mundo precisa pagar as contas, sabe? Tá tudo bem. Não vai ser uma humilhação. Você tem que engolir um pouco esse orgulho e saber que isso vai ser parte da sua vida como freelancer para sempre. Você sempre vai ter que se mostrar. Você vai ter que sempre falar sobre o que você faz, mostrar para o mundo. Então, comece desde agora a fazer isso e exercitar. Você não precisa começar um canal no YouTube, você não precisa virar blogueira, você não precisa, sabe, colocar cara em tudo do jeito que você viu alguém fazendo. Mas começar aos pouquinhos é uma forma que pode funcionar muito, porque o boca a boca normalmente é o que traz mais clientes. Começar a se inscrever em plataformas. A Creators é a que eu mais gosto para quem é da área criativa. A More Girls para quem é mulher. Tem o The Grid, que normalmente tem mais empregos fixos, mas também tem algumas vagas de freela. Então, vai atrás das grandes plataformas, se inscreve. Para começar, elas são interessantes. Essas que são mais tipo Workana, Fiverr, elas são... Eu não gosto tanto, vou falar sobre isso outro dia, mas é uma forma para você começar a ter volume de trabalho e começar a fazer coisas que você pode colocar no seu portfólio e, consequentemente, isso vai trazer mais clientes. E fazer um portfólio, obviamente, isso é um pré-requisito para quem é da área criativa e precisa mostrar o que faz. E se você não é da área criativa também, você tem que ter algum lugar que mostre o que você faz e fale sobre você. Então, na quinta-feira, dia 29 de outubro, eu vou fazer uma live falando sobre portfólio e lugares, plataformas que você pode criar o seu site. E a gente fala mais sobre isso na quinta-feira. Mas só resumindo, você precisa ter essa noção de que freela precisa vender o seu trabalho. E fazer marketing pessoal é um saco. Eu também não gosto. Eu sempre tive a chance, digo, a sorte de não precisar ficar fazendo muito isso, porque os clientes vêm até a mim naturalmente e eu devo muito isso à minha rede de pessoas e todos os trabalhos que eu fiz antes. Mas eu sei que no começo é muito mais difícil. Então, uma coisa que é legal também é você pensar, não tenha vergonha, não tenha medo de mandar uma mensagem para alguém e falar: oi, fulano, tudo bem? Vamos bater um papo? Eu queria saber mais sobre você, queria ouvir você falando. Quantas vezes, gente, as pessoas não me mandaram mensagem falando: queria marcar um café com você para te conhecer, para conversar com você? Eu não sei, muita gente, muita mesmo. E eu sempre vou, hoje em dia, né, digitalmente, porque eu já estive no lugar de começar e eu sei como é não fazer ideia do que fazer. Então eu olho para essas pessoas e falo, eu olho e vejo a mim mesma. Quando eu estava começando, eu também precisava dessas conversas. Então, quando você estiver lá na frente, você estiver também sendo requisitado, você vai lembrar do momento que você começou e você também provavelmente vai
estar disponível, porque eu acredito muito na boa vontade das pessoas. Então, se você está começando, não tenha medo de ir atrás das pessoas que você admira, pedir conselhos, conversar, pedir para marcar uma conversa, um papo ao vivo ou digitalmente, porque isso vai te trazer inspiração. E inspiração é muito importante também para a gente continuar crescendo. Aquele primeiro ponto de ter a humildade e a ambição no mesmo nível. Essas foram as 8 dicas. Eu espero que tenha sido útil para você. E só para complementar, eu também tenho aqui nesse canal uma conversa com a Joana Mendes e o Rudá Ribeiro, que são a Joana, ela é redatora. Hoje em dia, ela foi freelancer por 4 anos. Hoje em dia, ela é diretora de criação da FBIS. E ela é... Eu costumo usar esse título, não sei se ela gosta tanto, mas ela é a primeira diretora de criação negra do Brasil, então não é pouca coisa. E o Rudá, ele é brasileiro, carioca, mas ele mora em Nova York já há um tempão, ele mora há 16 anos fora do Brasil. Ele tem uma trajetória muito não tradicional, profissional e acadêmica. Então a experiência dele é muito valiosa também para a gente ver como que a gente consegue sair de um modelo não tradicional e alcançar algo muito grandioso, que é tipo trabalhar na Nike, que ele trabalhou por muitos anos, e morar em Nova York, e essas coisas que todo bom brasileiro sonha, não é mesmo, minha gente? Então, eles têm uma trajetória muito diferente da minha. E eu acho que é muito valioso a gente escutar experiências diferentes de diferentes pontos de vista. E também no site, que eu vou deixar o link aqui embaixo do nosso site, vai ter esse conteúdo aqui em texto. Então, caso você prefira ler em vez de assistir um vídeo gigante de 40 minutos, você pode ir lá consultar para lembrar dos pontos mais importantes, ok? Então, a gente fica por aqui. Na quinta-feira, eu te convido a assistir a nossa live sobre portfólio. Eu vou falar como montar um bom portfólio, o que precisa ter para você vender o seu trabalho de uma forma eficiente. E a gente fica por aqui. Um beijo e até a próxima.